Ok, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo CIF Brasil. Hoje nós especialmente vamos falar sobre burnout. Ok, por que vamos falar sobre burnout? Primeiro porque nós temos um curso recorrente no nosso canal de ensino à distância que se chama Desvendando Burnout com a CIF. Tá? Mas eu vou tratar de alguns aspectos práticos hoje sobre esse tema e por que a CIF é tão importante para os advogados e para os seus respectivos assistentes técnicos quando vão prestar um auxílio para pessoas que, por algum motivo, estão fora do mercado de trabalho, foram demitidas e precisam receber uma indenização trabalhista. Eu já fui direto ao ponto, mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a síndrome de burnout, o que é, etc. Primeiro, às vezes as pessoas querem falar em português. Tem algum problema com isso? Não. Você falar burnout, não tem nenhum problema. Mas burnout não tem nenhuma vertente francesa, tá bom? Do tipo burnout, coisa parecida. Burnout é uma palavra em inglês, burn, que significa queimar, pegar fogo. Né? E essa síndrome foi intitulada dessa forma, e lembrando que síndrome significa que existe um conjunto de sinais e de sintomas. Então, não necessariamente estamos falando de algo tão simples. Pelo contrário, é muito complexo e, inclusive, pode manifestar-se de formas um pouco diferentes de uma pessoa em relação a outra. Mas é óbvio que existem instrumentos e profissionais que conseguem, com mais facilidade, com mais discernimento, proceder ao diagnóstico dessas pessoas e chegarem à conclusão de que elas, de fato, têm a síndrome de burnout. Alguns enganos. Burnout não é um problema da área de saúde mental. Não é um problema da área de saúde mental. Embora sejam os profissionais da área de saúde mental aqueles mais capacitados para esse processo diagnóstico, ok? Na CID-11, a CID-11, burnout consta no capítulo da área clínica, saúde do trabalhador. Então, esse é o primeiro ponto. Burnout não é um problema de saúde mental, burnout é um problema da saúde do trabalhador. Quando eu digo isso, simplesmente nós estamos falando de etiologia, ou seja, de causas da doença. Nesse caso, o trabalho ou o ambiente de trabalho, o excesso de trabalho ou o excesso de metas, essa doença está diretamente ligada ao trabalho, tendo o próprio trabalho como causa, ok? Então, quando a gente fala de etiologia, nós temos em primeiro lugar o trabalho. Na prática, significa para você que é advogado que, primeiro, a pessoa, a situação da pessoa tem nexo com o trabalho, tem ligação com o trabalho. Se ela tem o diagnóstico de burnout, se burnout, síndrome de burnout, foi a conclusão do processo diagnóstico, a resposta é sim. Tem nexo com o trabalho, porque o trabalho é a principal etiologia, a principal causa desse problema. Então, esse é o primeiro tópico para você. Sim, tem nexo com o trabalho. Segundo, qual é o grau de incapacidade dessa pessoa? Qual é o grau de incapacidade laboral dessa pessoa nesse momento em que ela tem o diagnóstico? O grau de incapacidade é 100%. 100%. Sabemos que a incapacidade laboral pode ser total, pode ser parcial,
pode ser permanente ou pode ser temporário. É possível que, na maior parte dos casos, seja uma incapacidade laboral total, completa, porém não permanente, porém temporária. Isso vai variar de um caso para o outro, mas o importante, você precisa colocar na sua exordial, no seu pedido inicial, qual é o grau de incapacidade e se existe ou não nexo com o trabalho. Sim, existe nexo com o trabalho e o grau de incapacidade é 100%. Grau de incapacidade laboral, 100%. São duas informações importantes para constar no seu pedido inicial. O que mais eu tenho para falar sobre isso? Você também tem que identificar, junto ao seu assistente técnico, se de fato trata-se de um caso de burnout. Faça sempre isso. Não é porque o seu cliente chegou com um relatório do seu próprio psicólogo, do seu próprio médico psiquiatra, dizendo que ele tem burnout, que você vai simplesmente acreditar. Tenha o seu assistente técnico, pessoa que você confia, para o qual você vai encaminhar esse cliente e assim esse cliente vai ser examinado todo o histórico, toda a documentação e confie no seu assistente técnico, que pode ser o assistente técnico do caso, naquilo que ele disser para você. Confie no que ele disser para você. Você precisa ter pessoas de confiança para isso. Uma coisa importante, você advogado precisa saber em que tipo de trabalho que os casos de burnout são mais frequentes. Eles são mais frequentes em profissionais da educação, em profissionais da saúde, em profissionais em bancários e em profissionais da comunicação. Eu falei na ordem inversa, então os casos são mais frequentes na comunicação, seguido pelos bancários, então os profissionais da saúde e os profissionais da educação. Então, se o seu cliente diz que é um jornalista, se o seu cliente diz que trabalha para alguma empresa da mídia, do marketing digital, se o seu cliente diz que trabalha em algum banco, a chance de ele dizer que tem burnout e isso ser verdade é muito grande. Essa chance também é grande se for um profissional da saúde, um enfermeiro. E se, por exemplo, for um profissional da educação. Os casos na saúde e na educação vêm aumentando. Eles não são tão exorbitantes, tão frequentes como nos bancários e nos profissionais da comunicação. Mas isso é importante para você que é advogado, para você admitir esse caso e seguir com ele. Qual é a área do seu cliente? Bom, outra coisa, como que você vai descrever a situação dessa pessoa? O seu assistente técnico precisa conhecer a classificação internacional de funcionalidade. Eu mencionei aqui no início a CID-11. Você, claro, tem a CID-10 e a CID-11 que vão identificar problemas que descrevem a síndrome de burnout em português, mas apenas a classificação internacional de funcionalidade é que consegue descrever em detalhes quais são as dificuldades que essa pessoa enfrenta. Ela normalmente pode ter passado por vários profissionais, ela deve ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade ou um transtorno misto de ansiedade e depressão. Ela provavelmente também tem problemas cardíacos do tipo hipertensão arterial, palpitações, problemas na frequência cardíaca, provavelmente tem triglicérides altos e trata com algum cardiologista, pode ter síndrome do intestino irritável, pode ter gastrite, enfim, normalmente é uma pessoa com várias comorbidades, quando na verdade o que ela tem é síndrome de burnout. Então, uma outra coisa comum
é que esse cliente vai dizer que está sendo acompanhado por vários profissionais da saúde, que tem diversos problemas de saúde, que toma muitos remédios e que faz tempo que está assim. Essa pessoa provavelmente quis continuar trabalhando, ela não quis parar de trabalhar, mas ela parou quando ela não conseguiu mais, quando ela não mais tinha possibilidade de atingir as metas como antigamente. Então, é uma pessoa também frustrada, é uma pessoa preocupada com com o seu desempenho profissional. Também acontece em pessoas que são de outras áreas, mas que ocupam cargos do alto escalão de grandes empresas. Você também pode encontrar esse caso. Bom, a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, vai ajudar você e vai ajudar o seu assistente técnico a descrever a situação dessa pessoa. Provavelmente ela também vai falar do seu ambiente de trabalho, dos seus superiores, das suas metas. Então a CIF tem um componente que se chama fatores ambientais, que ajuda a descrever isso na questão de atitudes, é o capítulo 4 de fatores ambientais, onde você poderá usar o conteúdo da CIF para descrever esse ambiente de pressão que esse trabalhador era submetido. E então ele pode ter dificuldades relativas à funcionalidade, como dificuldade de gerenciar a própria rotina, dificuldade de planejar o dia. Ele pode ter também até dificuldades de mobilidade, de cuidado pessoal, dependendo da gravidade, de comunicação, de aprendizagem, de aplicação do conhecimento. Essas dificuldades passam a ficar cada vez mais evidentes para ele. Por último, esse avaliado, esse periciado, esse seu cliente, também pode dizer que tem problemas do sono, problemas na atenção, problemas de memória, problemas de fluxo de pensamento, enfim, vários outros que são até podem ser considerados como o burnout pode até ser considerado como uma síndrome pós-traumática, né? Então, a pessoa afastada do trabalho fica livre desses sintomas, mas quando ela passa na frente da empresa, eles se manifestam novamente. Então, você que é advogado, tendo essa noção, tendo aí, claro, o apoio e o aval do seu assistente técnico, siga em frente com esse caso. Faça a petição inicial descrevendo essas coisas. Descreva o ambiente, descreva as restrições de participação, as limitações das atividades laborais e as limitações das atividades da vida diária como um todo, e também os problemas fisiológicos que a pessoa enfrenta. Tudo isso está dentro do conteúdo da CIF e você, advogado, pode usar esse conteúdo para fazer essa descrição. Obviamente que o seu assistente técnico pode fazer isso, inclusive usando os códigos da CIF. E o mais importante de tudo, a perícia. Solicite a perícia biopsicossocial. Uma perícia médica pode não descrever completamente esse caso. É um caso de perícia complexa. A perícia complexa está prevista no novo Código Civil, no novo Código de Processo Civil. Peça a perícia complexa. Peça para descrever o ambiente, as barreiras ambientais, as restrições de participação, as limitações de atividade laboral, os problemas fisiológicos e anatômicos dentro de um modelo biopsicossocial. Solicite a perícia complexa e o diagnóstico biopsicossocial. Perícia biopsicossocial. Estou aqui dizendo várias expressões que você pode pedir. E por último, claro, você também pode solicitar o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde,
a CIF, ou seja, peça para descrever todas essas coisas utilizando a CIF. Solicito perícia complexa biopsicossocial usando a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde dentro da sua petição, dentro dos seus quesitos. Lembrando a você, advogado da parte, a elaboração dos quesitos compete ao senhor, compete à senhora. Você, por favor, não deixe isso a cargo do juiz, embora ele também possa fazer, mas é uma prerrogativa sua. Eu quero manter aqui o convite para vocês no simpla.com.br/CIF Brasil. Nós temos uma série de pequenos cursos que duram 3, 4 horas no máximo, e são cursos para advogados e seus assistentes técnicos a respeito de vários assuntos e também a respeito de burnout. Lá nós ensinamos como elaborar um relatório que descreva a situação dessas pessoas usando a classificação internacional de funcionalidade. Um abraço para vocês, estamos por aqui à disposição e também nos nossos canais, portaldacif.com.br, contato@cifbrasil.com.br. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.